A paz do Senhor para todos. Eu sou o Bispo Márcio Amaral e aqui temos mais um vídeo apologético para você. Por exemplo, aqui no Brasil, uma mulher chamada Selma Batista se propôs a analisar o fenômeno da glossolalia do mesmo jeito como se analisa qualquer língua em laboratório. Eu vou até pescar aqui, a dissertação de mestrado dela foi defendida na Universidade Estadual de Campinas. A conclusão dela é que as línguas estranhas pentecostais não possuem nenhuma estrutura sintática. Chegou também à conclusão que as línguas estranhas faladas pelos pentecostais possuem semelhanças muito grandes com as línguas nativas dos falantes. O pastor Tiago, agora ele entra no campo científico, ele tenta negar que são línguas estrangeiras. E para isso ele usa o trabalho de mestrado da senhora Selma Batista, né? Aliás, eu li esse trabalho com o título O Sentido da Desordem, a Simbologia do Som na Construção do Discurso Pentecostal. Toma algumas igrejas quadrangular, algumas poucas igrejas quadrangular e alguns movimentos carismáticos católicos, isso mesmo. O pastor Tiago ele mistura o pentecostalismo evangélico com o pentecostalismo católico, bota no mesmo balaio. Então ele diz que os sons produzidos pelos pentecostais são sons que são inerentes à língua do falante, a tonicidade, o ritmo, a respiração. Tudo é característico da língua do falante. Inclusive ela fala da história da pastora Odá Peçanha, né, que era uma senhora que era calvinista, era de uma igreja reformada e que foi curada de uma enfermidade incurável. E tornou-se após isso, após comunicação com igrejas pentecostais, onde ela foi curada por Jesus Cristo, ela torna-se uma pastora pentecostal e também tem a experiência do falar línguas estranhas. Então, é baseado muito mais na igreja desta pastora e os eventos ali dos cultos e das línguas ali faladas que ela toma o seu estudo para afirmar que são línguas inerentes ao falante nativo. Aliás, Selma e muitos desses linguistas que estudaram as línguas pentecostais tomam muito as suas conclusões do trabalho de Samarim. Né? Inclusive, no trabalho da Selma, ela tomou algumas análises feitas por Samarim, algumas conclusões dele. Eu quero ler as conclusões de Samarim, algumas aqui para vocês. Primeiro, ele fala, a língua dos estranhos reflete um sistema comunicativo. Ou seja, reflete um sistema comunicativo. Que, sem dúvida, o crente sente alguma coisa diferente, extraordinária ao falar em línguas. Seu efeito permeia a vida do crente. Isso quer dizer que existe um efeito mais do que apenas falar em línguas. Existe um efeito na vida daquele que fala em línguas. Ou seja, o falar em línguas não é apenas o falar. Na conclusão de Samarim, há um efeito na vida, há uma transformação, há uma nova postura na vida do cristão que é fluente na glossolalia, que fala em línguas estranhas. Silvana Martins Freire publicou uma tese de doutorado no Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas, em 2007, sob o título Glossolalias, Ficção, Semblante, Utopia. E ela também analisa falas de grupos pentecostais e chega às mesmas conclusões. O pastor Tiago toma um outro trabalho nesta linha de estudo sobre as línguas pentecostais. É um estudo da Silvana Matias Freire. O que o pastor Tiago ele não falou sobre isso é que ela fez seu estudo comprando um CD em uma loja da Renovação Carismática Católica e através da língua falada neste CD, então ela faz o seu estudo e faz a sua análise de que é apenas uma língua humana, criada, uma livre vocalização, como diz o pastor Tiago. Vejam só, tomou o CD de um grupo carismático, um CD, ou seja, não é a pessoa falando, e um CD de uma pessoa. Então, ele usa como base o estudo de uma pessoa que ouviu um CD de uma carismática católica, não evangélica, analisar para dizer que a língua nas igrejas evangélicas não são línguas vindas do céu, não são línguas espirituais, ou não são línguas estrangeiras. Desculpe, pastor Tiago, estudo feito por meio do CD, com uma pessoa,
A renovação católica não é bem uma base muito sólida. O pastor Tiago, ele não aceitou o trabalho do Dr. Michael Modley, o qual é completamente contrário ao parecer de Samarin. No estudo de Modley, diferente de Samarin, observou-se uma variedade de fonemas, inclusive fonemas não só da língua mãe, mas de fonemas oriundos do Oriente, eslavo, anglo-germânico, espanhol, que é latino, ou seja, não somente vocalização da sua própria língua, mas de muitas outras. Ele diz que não pode se catalogar a glossolalia como um não idioma. Ele diz que há várias características de idioma. Logo, não pode se dizer que é uma livre vocalização ou não linguagem, porque ele achou indícios de várias línguas enquanto o falante falava em línguas estranhas. Bem, o pastor Tiago usou um estudo de uma mulher que tomou um CD para análise e colocou como um indício científico. Então terá que aceitar o estudo do Dr. Modley. Segundo o Dr. Modley, pelas regras fonotáticas, uma língua pode aceitar uns fonemas de outras línguas e rejeitar outras. No caso do estudo de Modley, existiam, por exemplo, sílabas não usual ao falante de inglês, que aquele a qual o Dr. Modley fez o estudo, foi apenas em um só indivíduo, esta pessoa conseguiu falar diversas sílabas não possíveis, ou pelo menos não usuais, ao falante de língua inglesa, enquanto ele falava em línguas estranhas. O Dr. Modley diz o seguinte sobre alguns encontros consonantais. Vejam só, ele diz que encontros consonantais como PH, VR, FW, WX eram abundantes nas falas dos glosolárias, porém não possível na língua inglesa. Ou seja, o falante da glossolália estava quebrando as regras fonotáticas completamente, o qual não seria comum para ele desta língua. Seria o fato desse homem do estudo do Dr. Modley ser alguém que falou em línguas no sentido de língua estrangeira. Já a maioria falou em outras línguas que são línguas espirituais e mistérios. Em um estudo recente com o Dr. Andrew Newberg, ele é um neurologista e estudou o fenômeno da glossolalia em uma igreja pentecostal de língua inglesa. E vejam só, eles colocaram a substância nas veias de um pastor e depois de 5 membros, 5 mulheres desta congregação pentecostal, e os ouviram falar em outras línguas, e através desse líquido, através dessa substância, ela ativava partes neurais no cérebro para que se pudesse detectar a natureza das línguas faladas por essas pessoas na hora que elas falavam glossolalia. Vamos observar os resultados do Dr. Newberg, o que ele disse com respeito a isso. Veja só. Escolheram 5 mulheres negras e determinaram que elas cantassem um canto gospel e depois falassem em linguagem cifrada ou cantando em júbilo. Para cada atividade, as mulheres receberam a dose intravenosa de um marcador radioativo, um informante que mostra as áreas do cérebro com aumento do fluxo sanguíneo e, portanto, com mais atividade neural. Os cientistas observaram que as atividades dos lobos frontais dos 5 voluntários experimentaram uma queda significativa durante a glossolalia, em comparação com os momentos em que cantavam a música gospel. Esses lobos estão intimamente ligados com o sentido de si mesmo. Newberg admite que o achado é intrigante e explica o porquê as pessoas realmente acreditam que o Espírito de Deus se move em seu corpo e está controlando o que eles dizem. Na verdade, as mulheres não controlaram os seus centros de línguas, enquanto experimentavam o dom de línguas. Isso quer dizer que quando essas pessoas, o pastor e depois as mulheres, elas falaram em línguas, a glossolalia, isso significa que enquanto elas falavam, elas não estavam criando as palavras,
não estavam livre vocalizando. Era algo que elas falavam, era algo que elas pronunciavam, que não estava sob o domínio criativo das palavras, eles não criavam as frases, nem de forma aleatória. Ora, isso significa que quando alguém fala em línguas, não está inventando uma língua, não está criando algo sem nexo. O doutor achou intrigante esse fato, porque assim, enquanto eles falavam a língua inglesa ou cantavam na própria língua, era ativado os neurônios da linguagem, mas quando falavam a glosolália, era desativado, ou seja, não estavam falando vocalização da sua própria língua de maneira espontânea. O Dr. Andrews, ele fala que realmente, quando os pentecostais falam que são tomados de algo que os faz falar em línguas e que não é algo criado, de fato isso corresponde ao estudo que ele fez quando foi pedido. Nas mulheres que foi mais espontâneo, quando elas cantaram e de repente começaram a falar em línguas, essa questão ficou ainda muito mais evidente, que elas não estavam, em nenhum dos casos, estavam criando ou vocalizando qualquer coisa que eles conhecessem da sua própria língua ou de outra língua. Estavam sendo tomados, segundo o doutor Andrews, como os pentecostais falam, de algo que eles atribuem que é uma ação que não é deles próprios, mas sim de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fala, em Coríntios 14, que quando fala em línguas, a mente fica infrutífera. Ou seja, não é algo que cerebralmente está sendo falado, está sendo criado. É algo que está tomando a vida do cristão, algo espiritual, de fato, uma vida do cristão, e ele começa a falar em outras línguas. Mas o importante desse estudo é que não é detectado na parte cerebral, não é detectado do falante que ele está inventando qualquer idioma ou reproduzindo qualquer vocalização silábica que dê a ideia nem do seu próprio idioma. Ou seja, é algo sobrenatural que a ciência não consegue entender. Essa é a primeira imagem, quando ele estava orando, falando em inglês, e essa é a segunda imagem, quando ele está orando em línguas. A imagem do pastor Stoltzfus mostra que o lobo frontal, a parte responsável pela linguagem, estava ativa quando ele orou em inglês, mas quase todo o tempo estava quieta quando ele orou em línguas. Quando você está envolvido nessa prática invariável espiritual, como é para eles, o lobo frontal cessa a sua atividade. Mas eu acho que é muito consistente com o tipo de experiência que eles têm, porque eles dizem que eles não estão no controle, que é a voz de Deus, que é o Espírito de Deus falando através deles. O Dr. Newberg disse que os resultados foram mais impressionantes quando não havia a equipe toda na sala e quando não falavam em línguas apenas quando solicitados, como foi Jerry Stoltzfus. E sobre o estudo, eu já sabia por dentro que isso ia provar que é uma parte do nosso cérebro sobre a qual não temos controle. E que, quando o Espírito Santo está intercedendo por nós, estamos fora do controle. Em estudos anteriores, o Dr. Newberg verificou o que acontecia no cérebro de monges budistas meditando e de franciscanos orando. Foi notadamente diferente do que acontece com aqueles que falam em outras línguas. É um contraste muito grande se comparado ao que acontece, por exemplo, com os monges ou com freiras franciscanas, porque eles ficam intensamente focados. E nesses indivíduos, a atividade do lobo frontal aumenta muito. E no último estudo, no estudo agora da neurologia, o Dr. Newberg mostra que existe um fator intrigante, um fator incomum naquele que fala em línguas, o qual não está, de nenhuma forma, criando uma livre vocalização, não está nem falando uma vocalização espontânea na sua própria língua. Checkmate.